volta para casa. Olá, boa tarde, que alegria estar com você. Mais um dia desde Curitiba para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Este é o programa A Vida em Foco, que traz para você sempre muita informação, sempre assuntos variados para te ajudar no processo de decisão, para trazer mais informação de utilidade mesmo. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar, por exemplo, da sua saúde, principalmente como que a alimentação permite que a gente viva muito mais, né? Qual que é a relação, então, da alimentação com a longevidade? E o nosso primeiro convidado que vai tratar desse tema é o Eduard Carvalho, que já está aqui com a gente nos estúdios. Também vamos falar sobre meio ambiente, uma preocupação grande é com relação à produção de lixo, né? Que nós temos que é cada vez maior. E um dos fatores que a gente pode fazer é interferir no plástico, substituindo por plástico de sacolas biodegradáveis. Então, quem traz esse assunto para a gente entender um pouco mais é a Michele Rigon Speyer, que é pesquisadora e vai explicar bem detalhadamente para a gente como que isso é possível. E eu vou te levar para os arredores de Curitiba para que você possa conhecer como é feita a produção de vinho. Olha só, um passeio hoje para você degustar à distância um pouco aqui com a gente. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Vamos começar então falando sobre a sua saúde, falando da alimentação, né? Nós comemos a todo momento e será que a gente pode fazer algo na seleção desses alimentos para que a gente possa viver mais e não só viver mais, viver com saúde, com qualidade de vida? Então vou falar com um especialista no assunto, que é o Eduard Carvalho, que é nutricionista. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela tua presença, Eduard. Obrigado, Carol. Obrigado. Tudo bem? A gente consegue fazer essa relação, porque eu sei o quanto é importante a alimentação na nossa vida para tudo, né? Para a disposição, para a energia, para a memória, enfim, para a saúde num geral. Mas já existe uma relação direta quando a gente olha mesmo para os anos de vida que essa pessoa vive a mais devido a uma seleção correta de nutrientes, de alimentos. Existe algum estudo nesse sentido, Eduard? Tudo bem, Carol. Obrigado pelo convite. A ideia inicial é a gente entender o que é longevidade, né? Ótimo. O conceito de longevidade. A gente tem que pensar que o envelhecer é o quê? Você perder função, né? Você não conseguir fazer mais suas atividades, uma predisposição para algumas doenças, né? E também a morte, né? Esse é o processo de envelhecimento. O que é a longevidade? É justamente você continuar fazendo. Por exemplo, você quer estar lá velhinha, mas conseguindo fazer seu programa, né? Com performance nas suas atividades diárias. Às vezes a pessoa gosta de andar de bicicleta e quer continuar velhinho andando de bicicleta, né? Sem perder a função. E também com saúde, né? Sem doença. Então, conseguir ter uma qualidade de vida, né? Que todo mundo busca, né? Chega no consultório e fala, Edu, eu quero qualidade de vida, né? E é mais ou menos isso. Então, não é né? só a gente olhar para números, né? Interessante esse teu conceito. Não é você só olhar em quantos anos a mais eu vou viver por isso, mas quanto tempo eu consigo manter uma vida ativa, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu pretendo fazer através da minha alimentação. Isso seria a longevidade. É o ponto inicial aqui. Sim, e também entender que a nossa expectativa de vida, ela aumentou, né? Antes o que era, a gente vivia menos, hoje a gente vive mais. Porém, a população está vivendo mais e doente. E a gente tem que mudar esse cenário. Com né? certeza. Com o aumento da obesidade e tudo mais, a gente tem que mudar esse cenário, que é se alimentando melhor, né? E buscando na alimentação alternativas para conseguir essa longevidade. Legal. A gente tem alimentos que são, vamos dizer, chave para isso? Ou isso é muito individualizado e vai depender do que cada um tem, tanto como genética, como estilo de vida, por exemplo? Tá. Isso influencia muito. A individualidade biológica, ela influencia muito. A gente, como profissional de saúde, tem que levar muito em consideração a rotina de cada um, né? Mas a gente tem que pensar que nós somos bactérias, né? O intestino. Vamos pegar o intestino, por exemplo. Então né? nós temos bactérias na gente, né? Exatamente, trilhões, né? Trilhões de micro-organismos. Realmente. Então, como que nós estamos se relacionando com essas bactérias? Porque elas ditam a nossa saúde.
Elas ditam metabolização de nutrientes, elas ditam se você vai ter um perfil mais inflamatório no seu corpo ou não. Olha e hoje só. os estudos mostram que a inflamação está diretamente ligada à longevidade. Olha só. Né? Então, se você tem uma boa alimentação, vamos pegar, o que o intestino gosta? Fibra. Né? Alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Vamos buscar mais alimentos in natura. As pessoas hoje fazem o caminho inverso. Tem muito mais ultraprocessado, muito mais processado e quase nada de in natura. E é nos in natura que a gente tem que focar. Alimento de verdade. Aquele clichê, né, que é muito importante falar, que é desembale menos e descasque mais. Exatamente. E é justamente por essa relação que você falou das bactérias que estão no nosso organismo, do funcionamento do intestino, que é muito importante. Esse é o raciocínio por trás, né? Exatamente, porque o intestino ele vai muito além do cocô. Né? Todo mundo pensa, né? E às vezes as pessoas têm vergonha de falar do cocô, mas não, a gente tem que perder essa vergonha. Ele sim diz muito sobre nós, né? Porém o intestino ele não é só um órgão excretor só de cocô, entendeu? Ele é um órgão que ele absorve quase tudo, né? Exatamente. Ele é o nosso contato com o meio externo. Às vezes a gente pensa que é só a pele, mas verdade. não, o que a gente ingere. Então ele tem que estar íntegro, né? Porque ele produz várias substâncias que atuam diretamente, por exemplo, o eixo intestino-cérebro, que muito se fala, né? A gente tem um nervo que liga o nosso intestino ao cérebro, então alterações emocionais mexem com o nosso intestino, assim como alterações intestinais mexem no nosso cérebro. Olha só. E tem um mecanismo bem legal para falar para a galera, que é o mecanismo da nossa saciedade, né? Então, se você tem um perfil inflamatório muito alto, ou seja, um intestino que não está muito legal, você acaba inflamando esse teu cérebro e você não consegue entender que você está saciado, você acaba comendo mais. E esse é um dos mecanismos. Entendi. E comendo mais fibra, você melhora isso. Então, a fibra claramente é um caminho essencial, né? Essa ingestão de fibras. Você falou a questão do processo inflamatório no corpo. Exato. E daí, isso tem alguma relação com os antioxidantes? Ou como que é feito daí o processo, então, para evitar essa inflamação ou para reverter? Porque acredito que também seja um pouco natural esse processo inflamatório, não? Causado por alguns alimentos, enfim? Sim, sim. E aí a gente fala muito de um conceito que é o padrão alimentar. Como que está o padrão alimentar dessa pessoa? Porque quando a gente tem um padrão alimentar saudável, ele vai muito além. Então a gente vamos pegar um alimento como um todo. Além das fibras, ele possui vários outros compostos bioativos que auxiliam nesse processo antioxidante. Entendeu? E que evita essa inflamação sistêmica. Exatamente. E aí, você encontra isso nos alimentos in natura, né? O coma vegetais. Por que as pessoas priorizam muito os legumes, as frutas, as verduras, os farelos, as sementes, né? Você ter uma alimentação plant-based mais rica em vegetais é o caminho, né? Quando a gente fala em longevidade, para reduzir essa inflamação. E quando a gente olha para os alimentos entre os cozidos e os crus, isso faz diferença também ou não na alimentação? Pode ser. Olha, é uma pergunta boa, porque você não precisa só comer cru e você também não precisa só comer cozido. Tá. É o lance do 880, né? A gente tem que perder isso. Né? Então dá para comer pouco cru, de tudo, exatamente, que é exatamente essa matriz, esse padrão alimentar que vai fazer diferença na saúde. E se ele for em maior parte in natura, é o caminho. É o caminho. Exatamente. Tá. E acho que é inevitável te perguntar isso, né, com relação ao açúcar, porque o açúcar ele não ativa o processo de envelhecimento das nossas células. Em excesso, talvez. Em excesso. Aí, com excesso que você fala seria mais o consumo do industrializado e não o açúcar natural, das frutas, é isso? Perfeito. Nesse sentido. Porque o açúcar das frutas, ele nunca está sozinho. Ele está com a fibra junto, por exemplo. E está com vários outros compostos que auxiliam na saúde, exatamente. Entendi. Reduz o impacto glicêmico desse alimento. Né? Agora, o açúcar de adição, né, aquele que coloca no cafezinho, aquele que está presente em vários produtos industrializados, né, como xarope de glicose, frutose, esses que são de forma isolada, adicionados, esse sim é perigoso. Entendi, certo. Bom, então se a gente tem a fibra, se a gente tem a questão dos produtos mais naturais possível, a forma como consome, se ele é cru, se ele é cozido, isso daí não vai influenciar tanto, é muito mais a variedade, né, que daí acho que como nutricionista você vai concordar, aquela
aquele prato colorido, né? Exatamente. Que, vamos dizer, a gente já sabe um pouco, mas não sei até onde saber é o suficiente, né? Se isso está de fato sendo colocado em prática. E com relação a tipos de alimento, tem algum que a gente deva evitar devido a prejudicar mesmo, a estar relacionado com doenças? Olha, mais uma vez a gente fala do excesso, né? A gente tem que evitar o excesso. Tá. Na minha prática clínica, eu falo para o paciente, a pizza, ela é saudável, o churrasco, ele é saudável, a cerveja, ela é saudável. Por quê? Envolve outros aspectos além do comer. Né? Você sentar com a tua família para comer uma pizza, isso faz de uma alimentação saudável. Então eu falo para o meu paciente, você não tem que evitar a pizza. Eu como pizza todo sábado, mesmo sendo nutricionista, tá? Mas como que tá todo o meu contexto de vida? Eu pratico atividade física. Como que é meu prato? Ele é coloridão, igual você falou? Agora o problema tá na pessoa que, tipo, chega todo dia à noite, pede iFood, né? Pede delivery, pizza no sábado, na sexta foi hambúrguer, no domingo é churrasco. E isso passa a ser, talvez, de forma desapercebida, mas passa a ser muito mais um hábito do que... Exatamente. É muito mais uma regra do que uma exceção. Esse porque seria o problema. Uma dieta boa, eu vou ser sincero, qualquer nutricionista é capaz de fazer. O problema é ele colocar a questão chave, ele colocar na cabeça da pessoa que ela precisa mudar o comportamento dela em relação, a maneira que ela olha para o alimento. Sim. Né? É interessante. Agora, vamos falar um pouco sobre a flexibilidade do nosso organismo, né? Para aquelas pessoas que talvez nunca se ligaram muito em cuidar dessa alimentação, estão entendendo hoje aqui pela nossa conversa que isso é importante, né? Não só para viver mais, quanto para viver com qualidade, que eu acho que é o mais importante, né? Se ela começar, a partir de agora, de repente, uma pessoa mais jovem, talvez você vai falar assim, vai ter um resultado melhor ao longo do tempo, claro, porque é questão de tempo mesmo em contato com esse alimento. Mas e se a pessoa decide mais para frente mudar os hábitos, né? A partir dos 40, dos 50, dos 30, né? Tanta gente acorda nos 30 também. Você diria que isso vai causar um impacto positivo ainda que tarde, vamos dizer? Com certeza. Com certeza, nunca é tarde. Nunca é tarde e a gente tem que alimentar essa ideia de que nunca é tarde mesmo, tá? O problema é se tem uma doença já instalada. Tá. Né? Exemplo, a obesidade. Nós precisamos dizer que a obesidade é uma doença. E tem que ter esse olhar. Né? Muitas vezes a gente não olha ainda como uma doença, né? Exatamente. Então, mas sim, a mudança dos hábitos, ela é muito importante, não importa a idade. Tem que buscar essa melhora, sim. E eu até falo sempre para os meus pacientes, cara, sinta na pele o poder dos alimentos. Deixa agir. Para sentir mesmo. Exato. Perceptível, na tua opinião. Exato. As pessoas pensam muito na performance apenas no exercício, por exemplo. Eu vou comer bem para ficar melhor na minha corrida. Mas não. Começa a sentir na performance cognitiva, você trabalhando melhor, você acordando melhor, você se relacionando melhor com as pessoas, tendo mais atenção, deixando de ter aquele sono depois do almoço que atrapalha a tua produtividade, entendeu? Estar mais atento aos seus sentimentos, aos seus sentidos, o que você sente. Será que eu tô com fome? Será que eu não tô? Isso tudo, si mesmo, uma né? boa alimentação traz. Né? Vai muito além, né? E vai além do espelho, vamos pensar assim. É interessante isso que você está falando, né? Realmente muda a atenção e não só... Acho que não é só o foco, né? Você começa a perceber como que você se relaciona com a comida, né? E esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Com certeza. Edward, agradeço a tua presença. Vou deixar teu contato, né? Você que é lá da equipe da Nutrição Avançada. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, viu? Muito obrigado. Obrigada. Vamos conhecer agora uma promessa do atletismo brasileiro, que é a Gabriela. Acompanhe. Essa jovem tímida, de poucas palavras, se transforma quando começa a correr. A Gabriela tem apenas 17 anos e já está entre as melhores do Brasil no atletismo. A relação com a corrida começou cedo, aos 11 anos de idade, mas na época era outro esporte que chamava atenção. Eu gostava mais de jogar bola do que correr. Nisso, meu pai ele começou a chamar mais a gente para ir correr, eu, minha irmã e tal. E eu fui pegando gosto. Ele começou a me inscrever em umas corridas kids e em outras competições, daí comecei a ganhar troféus e medalhas, mimos, sabe? Aí eu fui pegando gosto.
Falei, opa, aí tem um pouco de talento, né? Sem treinamento, corria mais que a gente, e daí, através de um amigo da gente, apresentou a gente para o Cristiano, e o Cristiano convidou para participar da assessoria dele. A Gabriela já perdeu as contas de quantos troféus e medalhas conquistou em 6 anos. Entre os principais títulos está o recorde brasileiro dos 1.000 metros com obstáculos do Sub-16 e o sul-americano Sub-18, que aconteceu no Paraguai. Eu fui campeã dos 3.000 rasos. Era um campeonato sul-americano Sub-18. Antes de correr, a gente tem o ranking, né? Tem as provas pra gente fazer marca, né? Aí eu estava em primeiro, só que eu sempre tenho esse receio de competir, enfim. É claro que nessa trajetória de sucesso, o apoio da família é fundamental. A gente apoia, assim, né, na medida do possível, né? Sempre que pode, ou eu ou a minha esposa estamos indo nos treinos com ela, né? Quando um não pode, o outro, sempre revezando, mas sempre estamos apoiando. A Gabriela costuma treinar no Parque Barigui, aqui em Curitiba. Uma rotina que é intensa, viu? 6 vezes por semana, 2 vezes por dia. Dedicação que é indispensável para alcançar bons resultados nas competições. E agora, os olhos estão voltados para um desafio ainda maior. A próxima Olimpíada. A prova dela específica, assim, que ela está trabalhando para isso, seria os obstáculos mesmo, né? O 3.000 com obstáculo, né? E isso a gente vem trabalhando nesse ano já, né? 2 anos aí para a gente fazer o índice ou conseguir ranquear, né? Eu vejo ela lá, eu vejo nós lá. E assim, com passos firmes na pista de corrida, a menina de ouro sabe onde quer chegar. É um sonho, acho que de todo atleta, né? Que faz atletismo, é um sonho que não sei se pode ser realizado, mas vamos tentar. É o sonho dela que se realiza com a gente daí, né? Através dela a gente se realiza também. Vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar sobre meio ambiente e a importância de termos alternativas ao plástico comum, como é o caso dos plásticos biodegradáveis. Então eu vou receber aqui a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, a Michele Rigon Spier. Eu volto já. Vamos dar um rolê de bicicleta? Que a bicicleta nem sempre é guiada pelos olhos, muitas vezes é pelo coração. Um passeio para conhecer o projeto Ciclo Sensorial. Só quem não enxerga e sente isso que vai saber. Vamos por aí, com Gil Monteiro. Você me emocionou pra caramba agora. Não, é isso. Obrigado, viu? Hoje, 8h30 da noite. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Questionamentos. Como lidar com a tribulação? Conselhos. Conversas têm que ser saudáveis. Verdades. Sem oração não há discernimento. Respostas. Abandone toda a amargura. Não perca esta oportunidade. Você vai reviver as palestras do Padre Reginaldo no 10º Retiro Evangelizar, a partir do dia 8 de março, sempre às terças, às 8 da noite, aqui na TV Evangelizar.
Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, nesta tarde com você para falar sobre meio ambiente, algo que a gente precisa se preocupar. A produção que nós temos de lixo, num geral, é muito grande, mais especificamente causada pelo plástico, né? Pelo plástico comum. Então, uma das alternativas que a gente vai apresentar aqui para você hoje, que está sendo trazida por uma pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, é o plástico biodegradável. Uma alternativa que vai reduzir aí quase 100 anos que se leva para decompor um plástico comum. Então, olha quanto tempo que fica esse material na natureza, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Estou aqui com a Michele Rigon Spear. Seja muito bem-vinda, Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada. Que bom, obrigada por ter vindo, trazendo novas alternativas aí de, vamos dizer, de materiais para a gente poder usar na natureza, né? E me conta uma coisa, o que a gente tem aqui hoje? É para produção, é a matéria-prima para a produção do plástico biodegradável, é isso? Exatamente. O que nós temos já desenvolvido são blendas, ou seja, são formulações de bioplásticos, né, ou biopolímeros, que as indústrias utilizam para processá-los e produzir embalagens, recipientes, frascos, copos. Dá para fazer então uma variedade de materiais a partir dessa matéria-prima. Exatamente, porque nós não trabalhamos com um único tipo de formulação, são várias formulações. Entendi. Então, dependendo da classe de bioplástico, necessita uma formulação plástica ou rígida, né, maior rigidez, como nas embalagens recipientes ou frascos, né? Então, os desenvolvimentos, eles se assemelham com as classes dos plásticos convencionais, petroquímicos. Então, nossa proposta é desenvolver substitutos, né? Formulações que substituem, por exemplo, o polipropileno, o polietileno de baixa densidade, o polietileno de alta densidade. Então, como existem vários tipos de plásticos, né, de fonte petroquímica, nós estamos oferecendo alternativas para substituir essas diferentes classes. Que legal. O que essas formulações diferem entre si? Elas diferem nas suas propriedades mecânicas, térmicas, ópticas, que são exigidos e requisitos exigidos para essas embalagens ou pelos produtos plásticos, né, industriais. E quando a gente compara, por exemplo, um plástico de polietileno ou de polipropileno, como você mencionou, né, que demora cerca de 100 anos mesmo para decompor, até mais, né, dependendo do caso. A sacolinha plástica, ela leva em torno de 100 anos. A sacola, que aquela que ela é bem fina? A fina. Agora, se você pegar uma garrafinha, sei lá, de água, uma garrafa PET. Ou polipropileno, em torno de 400 anos. Nossa. Porém, não integralmente degradado, ainda se encontram fragmentos, ou seja, é uma estimativa, né? 400 anos é um valor, um tempo estimado, mas não se sabe, não está bem definido, né, pela literatura. Entendi. Mas pode demorar muito mais tempo, ou não se degradar, né? E no caso, quando a gente olha para esse material, quanto tempo geralmente ele leva para se decompor? Perfeito. Os bioplásticos, eles devem seguir uma norma de biodegradabilidade. Então, eles precisam se degradar em 6 meses. Ou seja, eles precisam ter perda de massa em 6 meses. Em 6 meses. Nossa, 90% da composição. Rápido. Então, por exemplo, nós temos aqui um recipiente ou um material plástico. Então, 90% da massa desse material tem que se degradar em 6 meses. 90%. Daí os outros 10% que vai levar um pouco mais. A norma tolera esses 10%, né? Pode demorar muito mais, um tempo a mais. Então, alguns levam um pouco mais de tempo, alguns nós estudamos e verificamos que levam 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Tudo depende da composição da matéria-prima, né? E do ambiente onde esse produto está. Como a gente segue normas internacionais, a gente precisa simular que esse produto esteja em solo. Então, nós preparamos solo. O descarte em solo. Essa seria para dizer que está em 6 meses
se decompondo seria no solo. E ele pode ter esse tipo de descarte ou não? Sim, pode, porque nós desenvolvemos, né? A gente tem um cuidado muito grande em se produzir bioplásticos integralmente biodegradáveis, ou seja, todos os componentes da formulação têm que ser biodegradáveis. O que acontece no mercado? Nem sempre nós temos uma formulação totalmente biodegradável. Então, o que acontece? Às vezes, parte dele não se degrada. Tá. Né? Então, assim, existem várias classes de bioplásticos. O que a gente tem que cuidar é se é a origem, né? Às vezes a origem é renovável, mas ele não é biodegradável. Ah, tá. E isso confunde muito a população, a sociedade. O que significa quando ele tem a origem renovável, mas ele não é biodegradável? O que isso significa na prática? Por exemplo, se o plástico vem da fonte petróleo, ele é fonte não renovável. Tá. Por exemplo, um plástico que é produzido a partir da cana-de-açúcar é uma matéria-prima renovável, ou seja, ela é de produção agrícola. Então você colhe, planta de novo, né? Mas então, ele é biodegradável ou não? E esse não, tem alguns produtos no mercado que não são. E você então, a origem é cana-de-açúcar, aí eles convertem, por exemplo, em etanol, eteno, etileno e polietileno. Então, da cana-de-açúcar sai tudo isso. Sai polietileno. E polietileno não é biodegradável. Então, isso acaba confundindo nós, né, população, porque não existe ainda legislação, regulamentação que estabeleça critérios, né, de classificação. Então, a população, como desconhece, nós não conseguimos identificar o que é biodegradável ou não. Acaba que no mercado nós temos muitos produtos, muitas vezes dizendo embalagem verde, e que não é embalagem bio, e que não é. Não é biodegradável. Então, nesse caso, quando você vem com uma proposta, né, com essa matéria-prima, mas ela ainda não está no processo, ela não está na indústria ainda, ou está já? Nós temos no Brasil alguma coisa já em produção industrial. Mas o que nós desenvolvemos na Universidade Federal aqui do Paraná está sendo feito ainda, está em fase de testes em plantas industriais. Então, algumas empresas estão tentando testar. A gente precisa adaptar a nossa formulação, por exemplo, esses granulados, pellets, né? É a matéria-prima. A gente precisa adaptar essa formulação, por exemplo, para todo o maquinário de determinada indústria que esteja interessada em produzir, para a gente poder adaptar essa formulação, adaptar os parâmetros das máquinas industriais, para que a gente consiga produzir lá o produto que né, a empresa deseja, por exemplo. Eu tô pensando aqui como que isso vai chegar a ser utilizado mesmo, consumido, né? Então, uma coisa que eu quero entender, antes do descarte, né? Qual que é a durabilidade desse material? Antes do descarte, a vida... Durante o processamento e distribuição, por exemplo, comercialização, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? A gente acaba tendo que utilizar aditivos também biodegradáveis para evitar umidificação, crescimento de bactérias, fungos, tem um a própria absorção diferente de água, de umidade, degradação pelo calor, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é que esses produtos não sejam expostos ao calor, ao sol, umidade excessiva. É como se nós trabalhássemos com alimentos, né? Então, a gente precisa conservar, armazenar eles em temperatura ao abrigo da luz, umidade, calor. Os mesmos cuidados a gente precisa ter com os bioplásticos, os biodegradáveis. E aí a gente já começa a pensar que vai ter produtos específicos para esse tipo de embalagem também, né? Porque se você coloca um produto com validade de 2 anos, por exemplo, talvez não seja apropriado. Exatamente, né? A embalagem vai durar menos o produto. Então, hoje, né, atualmente, é recomendável a aplicação dos bioplásticos, ou esses que a gente está desenvolvendo, em produtos de uso único. Por isso as sacolas, por exemplo, para substituir as sacolas de mercado. Descartáveis, né? Por exemplo, o canudo, a pessoa usa e descarta. A espátula de mexer o café, o copinho descartável, que até você trouxe, né, de aqui, café, parecido, né? Esse aqui, o que é esse que você trouxe? Esse aqui é um polímero biodegradável puro, é uma resina
pura, né? De uma fabricação fora do Brasil. E não dá para dizer que daqui 6 meses isso aqui vai decompor, né? Porque, olha, ele é muito parecido, assim, com plástico comum que a gente está acostumado, né? Exato. Esse aqui tem carga de material orgânico aqui do Brasil, aqui? né? Matéria-prima misturada que a gente produziu daqui. Se vocês observarem, ele é rígido, então ele vai degradar em mais de 6 meses, porque ele tem pela rigidez, densidade, né? E rigidez, as características desse material. Mas então, ainda esse assim pode ser demorar descartado mais. no solo também. Pode ser. Porque ele não vai fazer mal para a natureza. Não vai gerar microplásticos, nanoplásticos. Isso é interessante, né? Eles vão servir de nutrientes, inclusive para a microbiota do solo, do ambiente, para inclusive promover muitas vezes o desenvolvimento vegetal. Então, por exemplo, se esse produto for compostável, então é possível que ele possa até nutrir o solo. Então, mais estudos precisam ser realizados para a gente comprovar ou pelo menos sugerir a efetividade no crescimento vegetal, né? O crescimento da planta. Vamos supor, esse produto a gente planta. Né? Não, a ideia é maravilhosa, Michele. Eu estou pensando assim, como esse aqui é uma tampa, então é o produto final já. Veja que é bem rígido. Coisas. Provavelmente esse aqui degrada em 1 ano e meio, 2. Né? E tem toda a rosca. E a gente já testou no frascos, né? Então ele tem umas propriedades desejáveis que substituem o polietileno de alta densidade, né? Que legal. Então a gente pode chamar que essa é uma formulação verde, orgânica, utiliza ingredientes do Brasil, né? Da nossa rica, né? Biodiversidade e valorizar os produtos nossos, né? Sejam regionais, sejam de nosso país, para promover o desenvolvimento social, ambiental, agrícola do estado, de todo o país. Sim, né? A parte econômica mexe bastante, né? E claro, a parte ecológica, né? Que é muito importante. E por isso que eu fico pensando, né? Quando é uma mudança que a gente já começa a ver, porque já existe, né? Então, muito obrigada, você representando aqui os pesquisadores da Universidade Federal pelo empenho. E eu fico pensando assim, como que a população pode ajudar? Porque eu imagino que a questão de legislação vai ajudar, né? Quando as empresas puderem colocar de fato, né, um selo, uma marca, dizendo isso aqui é um produto biodegradável, né? Isso vende, quer dizer, se eu quiser contribuir com a natureza, eu sei que aquela empresa utiliza desse produto, por que não consumir dela? Então, acho que tem alguns passos ainda. Você falou que está na parte de testes já, né? O quanto que você vê ainda para isso começar a caminhar até que de fato a população comece a consumir? Se tem algo que a gente possa fazer, né? As pessoas comuns, Carol, assim. Certíssimo. Eu acho que o trabalho nosso como cientistas e desenvolvedores de inovação para o país está sendo feito. O que nós precisamos é de um apoio governamental, né? Nossos gestores, né, de estados, de cidades e do país incentivem a produção desses produtos como geração de renda, desenvolvimento da economia, proteção ambiental. Então, e que incentive ou que o governo incentive as empresas que produzam esses produtos, ou seja, que utilizem matérias-primas nossas brasileiras para produzir esses produtos e de repente incentivos fiscais para que elas, né, se motivem e coloquem produto no mercado e que se torne competitivo, porque hoje o grande entrave da produção dos bioplásticos está no custo. Hoje então, se não houver incentivo, exatamente, está um pouco mais caro que os polímeros de petróleo, petroquímicos. Sim. Então, a gente como, né, cientistas e pesquisadores das universidades, a gente faz aqui um apelo, um pedido, né, para todos os nossos gestores do país, que criem, né, resoluções, normas e incentivem as empresas a produzirem esses produtos e que utilizem a matéria-prima brasileira para a produção. Sim. Então, eu vou dar um exemplo na região norte no país. A região amazônica tem o Programa Prioritário de Bioeconomia. Tá. E esse programa, ele
ele dá incentivo para as empresas que utilizam matérias-primas amazônicas. Então, por exemplo, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, se houver programas também, né, de incentivo à cadeia do bioplástico, à cadeia da agroindústria, para eles poderem ter incentivos e poderem... Entendi. Sabe, ter cadeias sustentáveis de produção. Pode ser um incentivo da própria rede privada, né, das próprias indústrias, da própria demanda da população e governamental. Daí, esse ano é ano de votação, né? Só a gente ficar de olho nas propostas aí e apoiar esse tipo de iniciativa também, né? Exatamente. Excelente. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje, viu? Ótimas notícias, gostei bastante de conhecer o produto aqui. Obrigada, viu, Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui participando. Com certeza, obrigada. Agora, você já ouviu falar em cashback? Esse termo aí que promete um dinheiro de volta na sua conta. Então, vou entender um pouco mais o que se trata esse termo. Acompanhe. A ideia de comprar um produto qualquer e a loja devolver parte do valor gasto para você parece impossível, mas não é. Essa prática já existe e recebe o nome de cashback, uma palavra em inglês que significa literalmente dinheiro de volta. O cashback começou a ser utilizado nos Estados Unidos no fim dos anos 90. No Brasil, o modelo ainda é recente e foi impulsionado pela pandemia. Eu tenho visto estratégias de cashback sendo utilizadas no Brasil aí nos últimos 3 ou 4 anos. A pandemia, ela causou retração econômica, ela causou redução do poder de consumo. Consequentemente, tudo que são maneiras de alavancar o consumo, comprometendo menos receita do consumidor, são ferramentas que foram aceleradas, o cashback incluso. Na prática, funciona assim. Uma porcentagem do valor pago pelo produto volta para o consumidor, mas as regras dependem de cada empresa. O cashback ele parte da ideia de que uma fração do dinheiro que você investiu naquela compra volta para você num uso futuro. Na prática, ele não está pagando o preço cheio do produto, ele vai ter ali uma parte da compra revertida para outra necessidade no futuro dele. Então, é como se ele pagasse menos por aquele bem. O cashback é aplicado tanto nas compras pela internet, como também em lojas físicas. O gerente dessa loja de roupas conta que optou pelo modelo para fidelizar o cliente. Alguns anos atrás, a gente utilizava essa ferramenta de desconto à vista, né? Com o tempo, a gente foi notando que isso fazia com que o cliente saísse satisfeito, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um retorno. Uma alternativa que a gente achou para fazer com que o cliente voltasse para a loja foi a ferramenta de cashback. Então a gente oferta 10% da compra, vira desconto para o cliente no mês seguinte e não tem um valor mínimo para resgate. Mas você deve estar se perguntando, se as empresas devolvem parte do dinheiro, o que elas ganham com isso? Tem várias maneiras de fazer esse aproveitamento, mas as principais são fidelização, melhoria de estoque e gestão de dados do cliente. A cada real que ele gasta, que ele tem de resgate, é convertido em R$5 a mais. Então, um cliente que tem R$10 de resgate, em média ele vai gastar 50. Então, é vantajoso tanto para a gente quanto para o consumidor. Agora que você já sabe o que é cashback, é só se cadastrar em alguma plataforma que oferece essa modalidade e aproveitar. Mas fique de olho. O cliente tem que ficar atento também para ver se não é só argumento promocional. Por exemplo, você ganha 10% de cashback, mas o produto está 10% acima do preço de mercado. Você precisa ter bastante ciência daquilo que você quer, do que você deseja, de que forma isso é comercializado normalmente, para que realmente você só entre em negociações onde você se veja tratado de forma justa. O que vem a seguir é produção de vinho. Você vai entender um pouco mais como é feito. A gente foi para uma região aqui pertinho de Curitiba para mostrar para você. Eu volto já. Dia 7 de março, estaremos de volta com a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. Vamos abrir com o tríduo dedicado a São José, dia 7 de março, às 7 horas da noite. Quem vai abrir esse tríduo é a irmã Kelly Patrícia, do Instituto Reset,
de Fortaleza. E para você que é de Curitiba e região metropolitana, você que vai vir participar conosco aqui no auditório da TV Evangelizar, você vai receber o cordão de São José, para você colocar no seu braço, pendurar no seu carro ou pendurar na sua casa. Lembrando que nós estaremos refletindo sobre as 7 dores, sobre as 7 tristezas, 7 alegrias de São José. 7 alegrias, 7 tristezas de São José. Então você que é de Curitiba, região metropolitana, você vai receber o cordão de São José e vamos abrir com a irmã Kelly Patrícia do Instituto Reset. Venha participar conosco da Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional, no 8º ano, transformando vidas e transformando famílias. Com o passar do tempo, é normal que o nosso cabelo perca nutrientes. E eu sei que o seu cabelo não é mais o mesmo de tempos atrás. Tá caindo bastante, né? Já tá tendo que amarrar para esconder as falhas ou usar o boné para não aparecer as famosas entradinhas. Eu sei que isso te incomoda. Anota esse número, 0800 003 7474. Não é à toa que o KPMX foi eleito 2 vezes o melhor tratamento capilar do Brasil. Ele tem 19 vitaminas e minerais que vão agir diretamente no seu bulbo capilar. É um polo vitamínico que vai manter seu corpo saudável e seu cabelo forte e sedoso. O KPMX é reconhecido pelos órgãos reguladores. Não tem contraindicação, porque ele é 100% natural. Ligue agora no 0800 003 7474. A entrega é rápida e gratuita para todo o Brasil. Cabelo feliz, KPMX. Você não está escutando bem? Venha para a Telesom, aparelhos auditivos e ótica. Na Telesom você encontra ofertas exclusivas para toda a família. O tempo não espera ninguém. Venha para a Telesom. Depois do grande sucesso da primeira temporada, Batismo. Não perca, a Bíblia continua. Esse homem deve morrer. Mas esta superprodução que a TV Evangelizar oferece para você a partir do dia 16 de março. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, direto de Curitiba, e saindo só um pouquinho de Curitiba, claro, para todo o Brasil agora, mas para que você conheça como é feita a produção de vinho. Muito interessante, parte cultural para você agora, hein? Acompanhe. Você provavelmente já tomou uma taça de vinho, deve até ter um tipo preferido, mas antes de ele chegar até você, envasado, engarrafado, que pode ser obtido nas lojas, nas adegas ou no supermercado, tem todo um processo. E a gente veio até esse parreiral aqui hoje para saber como tudo isso funciona, como a uva se transforma em vinho. A gente está aqui com o Pedrinho Strapasson, que é o responsável pela vinícola Strapasson, que conta um pouquinho para a gente. Pedrinho, a gente está aqui, né, na frente desse parreiral enorme, desse parreiral imenso. Queria que o senhor contasse para a gente como que nasceu tudo isso, essa vinícola que já tem aí muitos anos de tradição. De onde veio essa história? Na verdade, meu avô, quando veio da Itália, trouxe algumas mudas com ele. É onde tem o parreiral no fundo que se enxerga lá embaixo. Ó. Então é o primeiro parreiral de Colombo, é esse aí. Então tem uns 120 anos para mais até o parreiral e ainda produz. Dá para dizer que o segredo de produzir um bom vinho que seu avô trouxe é mantido até hoje? É mantido e precisa ter uma boa uva para ter um bom produto no final. E como que a gente faz para saber, Pedrinho? Elas já estão na época da colheita ou precisa esperar um pouquinho mais, né? Como saber qual é a hora certa de tirar a uva aqui da parreira? Então essa uva aqui, ela é verde. Quando ela começa a ficar preta, desse tipo aqui, um tom meio azuladinho assim, ó, e a gente puxa o grãozinho aqui quando está roxando, aí está pronta para colher. Certo. E basicamente vocês vêm aqui, fazem a colheita do parreiral e levam lá para a produção, onde vai dar continuidade, né? Isso, então a gente colhe a uva quando está pronta, daqui vai para moagem dela, fazer a moagem e produzir o vinho. O senhor pode mostrar para a gente como que é esse processo? Vamos. Vamos lá então. Vamos lá.
Pedrinho, aqui no galpão a gente tem uma máquina, pelo que o senhor contou para mim, chama desengaçadeira, né? Que é essa máquina aqui, o que ela faz para quem está assistindo também? Conta pra gente como é que funciona esse equipamento. Tira o cacho, o grão do cacho, joga o cacho fora e a uva joga no tonel. Conta pra gente qual que é a diferença desse tonel aqui para os outros, o que é feito em cada um deles. Então a gente no começo coloca nesse tonel aqui, pro vinho terminar de amadurecer, limpar ele. Quando ele está limpo, a gente passa no filtro e passa no tonel de madeira, para ele envelhecer ali. Nesse tonel aqui ele fica mais ou menos quanto tempo? Fica uns 90 dias mais ou menos. E no tonel de madeira ele fica por volta de quanto tempo? Até realmente ficar um bom vinho? Até 1 ano mais ou menos, o vinho comum. E aí depois daqui ele vai também por um processo de invase, né? O senhor retira. Isso. E aí depois disso ele está pronto para vender? Pronto para vender. E eu vi que o senhor tem uma lojinha ali na frente. Tem uma lojinha ali. Vamos lá dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos. Dos vinhos que tem aqui, qual que é o carro-chefe, qual que mais vende, que o pessoal mais procura, ou para tomar, ou para levar de presente para alguém? Na verdade, é o tinto suave que mais sai. E como que o senhor se sente fazendo parte dessa história, fazendo parte dessa tradição, mantendo essa tradição viva também? A gente criou-se nisso, né? Então isso tá no sangue da gente já, né? Produzir um vinho, produzir primeiro uma uva de qualidade, né? Que a gente tem em Paraírais, e depois produzir um bom vinho e estar junto com os clientes aqui para mostrar a produção. Agora, o senhor mostrou para nós como funciona todo esse processo. Acho que a gente pode experimentar um vinhozinho também, né? Aprovar essa obra de arte que o senhor e a família produzem aí. Tá aqui à vontade, ó. Quer se provar? Vamos lá. Saindo um pouco agora dos vinhedos, vamos olhar para os maracujás, porque são plantas que merecem um cuidado todo especial com esse tipo de muda aí que é bem delicada. Vamos lá. O maracujá está entre as frutas mais consumidas no Brasil e é também uma das mais versáteis na culinária. O Paraná se destaca nesse cenário. São 1.000 hectares de área plantada que garantem uma produção anual de 15.000 toneladas. A cidade de Morretes, no litoral paranaense, concentra 12% da produção do estado, com 2.000 toneladas por ano. Segundo essa engenheira agrônoma, a cultura tem se destacado cada vez mais na economia do município. É uma lavoura que o pessoal começa a fazer a implantação dela no mês de agosto, setembro. E aí que começa a produzir em dezembro, de dezembro a julho. Então, traz um diferencial para o agricultor que consegue fazer a colheita de dezembro a janeiro, com a época que tem os melhores preços, né? E aí essa colheita vai se estendendo até o mês de julho. Então, soma uma renda muito boa para o agricultor. Mas para que o maracujá possa chegar até a nossa mesa, precisa ter qualidade. E esse processo começa muito antes da colheita. É aqui em Morretes que uma técnica tem melhorado a produtividade da região. A Ana é uma das responsáveis por implantar o cultivo das mudas em estufas, o que protege o maracujazeiro da doença que causa o endurecimento dos frutos. Quem transmite, né, um dos vetores é o pulgão. Os primeiros sintomas aparecem nas folhas, certo? As folhas começam a ficar encarquilhadas e elas param de se desenvolver. Quando ela está mais avançada, o fruto, o vírus aparece no fruto, que na verdade o fruto fica duro, né? A casca fica dura, fica grossa e às vezes nem tem polpa dentro, né? A técnica foi implantada em 2016. Após brotarem nas sementeiras, as melhores mudas são selecionadas e ficam na estufa até chegarem ao tamanho ideal. A proposta é você produzir essa muda em estufa com essa tela anti-afídio, que não permite a entrada do pulgão. Então, essa muda ela vai sair com uma idade mais avançada, aí, entre 5 a 6 meses, sem o vírus. Isso faz com que a planta seja um pouco mais tolerante ao vírus e consiga produzir, que o produtor consiga ter lucro. Depois que as mudas alcançam 1,5 metro de altura, são plantadas no solo. Aqui nessa propriedade, por exemplo, o agricultor aderiu à técnica desde 2016 e já conseguiu dobrar a produção. A última colheita foi de 26 toneladas da fruta em menos de 1 hectare, resultado acima da média. A média da região, conforme os dados da Emater ali, é entre 16
entre 16 a 20 toneladas por hectare aí. Porém, a gente já sabe que tem produtor que produz mais que isso, né? Hoje a cidade tem 110 produtores, mas apesar dos bons resultados comprovados, ainda são poucos os que aderiram à técnica, uma realidade que precisa ser mudada para garantir o aumento da produção. Conforme esses produtores que já estão adotando desde 2016 essas mudas, vão tendo mais sucesso, né, nos resultados, aí outros agricultores vão se interessando. Porque quando a gente vem com uma mudança de metodologia, com um protocolo diferenciado, existe uma resistência. Então, agora eles vendo o resultado desses agricultores, a gente imagina que mais produtores possam estar aderindo. E olha só, tem muitas pessoas que estão deixando de lado um pouco aquele sonho de ter o carro próprio, estão buscando meios alternativos de transporte. É isso que mostra o Departamento Nacional de Trânsito. Acompanhe. Há muito tempo, ter um carro deixou de ser luxo e passou a ser uma necessidade para a grande maioria dos brasileiros. Mas tudo muda, inclusive o conceito do que é necessário. Para a jornalista Milena Alves, por exemplo, ter um carro não é prioridade. Morando em Curitiba, capital do Paraná, e trabalhando em home office, sempre que pode, ela dá preferência para serviços de transporte por aplicativo ou faz os trajetos a pé. Eu nunca tive carro, eu já tive acesso a carro da família, carro da minha mãe, carro do meu pai para usar, mas há muito tempo e usava pouco também. E não tenho intenção de ter também, não é algo que está na minha lista de prioridades. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, os jovens estão perdendo o interesse em dirigir. O número de pessoas com idade entre 18 e 24 anos que tiraram a carteira de habilitação caiu 23% de julho de 2019 a julho de 2021. Em contrapartida, o ano de 2020 confirmou a onda de crescimento no mercado das bicicletas no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Setor, de 2019 para 2020, as vendas tiveram um aumento de 50%. O vendedor desta loja especializada em bikes em Maringá, no noroeste do Paraná, confirma o aumento tanto na venda de bicicletas convencionais quanto das elétricas. A gente teve um aumento aí de 40%, tá, nas nossas vendas de bicicletas elétricas, né? O público aí vem buscando muito essa opção, né? E meio a tudo que vem acontecendo, o pessoal querendo buscar em um meio de transporte que ajude mais o planeta, que consiga fazer até uma prática de atividade física. Essa mudança de comportamento é explicada principalmente pelo desejo das pessoas de buscarem cidades mais inclusivas. A gente vê que é uma tendência, né, no Brasil todo, da gente começar a buscar transportes alternativos, que a gente chama de mobilidade ativa, né? Que é o andar a pé, o andar com bicicleta, enfim, scooter e agora patinete, esses outros modos alternativos de transporte, justamente para a gente tentar transformar a cidade num local mais humanizado, né? Então essa tendência, né, que a gente vem aí desde 2012 com o Plano de Mobilidade Urbana, uma política nacional, na verdade, de mobilidade urbana, que se instalou no Brasil, de lá para cá, então esse tema começou a entrar em pauta. Morando em Maringá com a família há mais de 3 anos, a confeiteira Adriele Santos buscou uma alternativa de transporte mais econômico e acessível. Foi então que ela encontrou a scooter, modelo que melhor se adequou à sua realidade. Pela facilidade, né? Principalmente porque ela não há necessidade de ter uma carteira de habilitação. Eu ainda não tenho carteira, meu esposo é deficiente físico, sofreu amputação há 12 anos. Parte direita da perna. O transporte é usado até para entregas de bolos e doces diariamente. Eu estava tendo muito trabalho, muitos bolos para entrega e tinha que ir de Uber muitas vezes, ou eu tinha que contratar alguém para levar e estava saindo mais caro. Entre os motivos determinantes para quem escolhe transportes alternativos estão o custo-benefício. Pela praticidade, não preciso pegar Uber. Não preciso mais andar de ônibus, não preciso andar de a pé, sabe? Então a gente vai para qualquer lugar. Ela nos deu uma liberdade total. Com a inclusão desses novos meios alternativos, a gerente de projetos de mobilidade urbana de Maringá lembra que é preciso atentar para o cuidado e respeito com quem usa transportes menores. A gente tem que não só pensar, né, no veículo
tomar cuidado com esses outros elementos, como também esses elementos cuidarem sempre do maior, cuidar do menor. Então, a scooter, que até tem uma certa velocidade, cuidar do pedestre, né? A bicicleta elétrica também, tomar cuidado com a bicicleta que não é elétrica, cuidar do pedestre. E assim a gente consegue, então, ter um trânsito mais humanizado. A qualidade de vida e a preocupação com o meio ambiente. Essa prioridade que a gente dá para carros no momento não é nada boa para o mundo. E é uma coisa pequena, eu só abrindo mão de carro não faz tanta diferença no todo, mas se é algo que eu posso fazer, é algo que eu prefiro fazer. E o tema hoje do nosso Evangelizar Ensina tem tudo a ver com biodiversidade. Vamos aprender mais sobre arara azul. Vamos lá. Uma das aves mais belas, as araras azuis, são consideradas símbolo do nosso país. A espécie faz parte da família dos psitacídeos, que além de araras, inclui os papagaios, periquitos e maritacas. Essa ave se destaca pelo seu tamanho. Uma arara azul adulta pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar um pouco mais de 1 quilo. Estudos revelam que no Brasil existem diferentes populações de araras azuis, que podem ser encontradas na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. São considerados animais curiosos, simpáticos e sociais. Vivem em pequenos grupos e emitem um som característico. A vocalização serve para interagir com o bando e alertar sobre possíveis perigos. Uma característica interessante de arara azul é que ela apresenta comportamento monogâmico. Os casais permanecem unidos até mesmo fora da estação reprodutiva. Os pares dividem tarefas entre si, como o cuidado com os filhotes, preparação do ninho e busca por alimentos. A fêmea bota em média 2 ovos por período reprodutivo, mas na maioria das vezes, mesmo com um cuidado intenso, somente um sobrevive. Os pequenos começam a desenvolver as primeiras penas e ganhar certa independência após 3 meses de vida. A separação do filhote dos pais só ocorre após 1 ano e meio. Dados mais recentes estimam que existam apenas 6.500 araras azuis no mundo e que elas estejam constantemente ameaçadas pela captura ilegal, perda de habitat e pelo tráfico. No Brasil, há 25 anos, uma organização não governamental executa projetos para a conservação dessa espécie. É feito um acompanhamento na natureza, proporcionando o crescimento populacional dessa ave. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a arara azul, reflita sobre a importância de mantê-la livre em nosso ecossistema. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! Eu me despeço de você, mas te desejo um ótimo fim de semana. Espero que você tenha gostado da nossa programação. Fica tudo disponível lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial. E segunda-feira tem mais. Estarei aqui com você às 3h30 da tarde aqui pela TV Evangelizar. Fica com Deus, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.